Fala mestre, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre GitHub Copilot, né, que é uma ferramenta aí que promete, que ajuda a gente no desenvolvimento de código, né? Ele atua ali na IDE, né? Então, no nosso caso aqui a gente vai estar usando ele no Visual Studio Code e nessa aula a gente vai ver ali toda a parte de configuração da extensão, né, do Copilot em si e de como usar ele no VS Code, tá? Então, antes da gente ir pro vídeo, eu gostaria de pedir que você deixe o like aí no vídeo, que você se inscreva no canal e também clique no sininho aí para o YouTube te manter sempre atualizado dos nossos conteúdos. E aqui na descrição também tem os links da Mestres, né? Todos os links aí da Mestres para você acompanhar a gente e ver tudo que a gente está produzindo aí em todas as plataformas, tá? Então, meu nome é Jansen, eu sou desenvolvedor aqui na Mestres e vamos lá para mais um conteúdo. Bom, então eu estou aqui no site do GitHub Copilot, né? E aqui no site, né, a primeira coisa que você vai precisar é de ter uma conta no GitHub, tá? E provavelmente você já tem essa conta, mas caso você não tenha, você pode clicar aqui em Sign Up, né? Aqui eu estou no próprio site, né, github.com/features/copilot, que é o site do Copilot, e daqui eu já consigo navegar para criação de conta, caso você não tenha, tá? Então, uma vez com a conta criada, né, nessa página aqui do GitHub Copilot, a gente pode ver aqui todos os benefícios, né, o que o GitHub Copilot faz, né, como que ele funciona, quem usa, né, GitHub Copilot. A documentação aqui é bem interessante, né? Tem aqui também a questão de preços, né, porque o GitHub Copilot ele é uma ferramenta paga, tá? E temos aqui, né, muitas coisas, muitos exemplos, muita estatística, enfim, bastante coisa aqui para você estar dando uma olhada. E aí, para quem tem uma conta no GitHub, a gente ganha um free trial, né, um tempo de teste ali de 30 dias, tá? Então, quando você criou sua conta ou quando você logou com a sua conta, se você nunca usou o Copilot, você vai ter esses 30 dias aí para estar testando, e clicando aqui no Start My Free Trial, né, ele vai te navegar para a sua conta do GitHub, né. Aqui eu estou num browser anônimo, né, na aba anônima, só para a gente ver realmente aqui como que é essa tela, né, porque uma vez que a gente logou, fez o login, né, se você clicar aqui em Get Copilot, ele vai te navegar já para o seu GitHub, né, para dentro das configurações da sua conta do GitHub, tá? Então, no meu caso aqui, né, na minha conta do GitHub, clicando aqui na parte superior direita, né, você pode acessar aqui as configurações, e aqui dentro nós temos aqui acesso ao Copilot, né, que no seu caso vai estar aqui a opção para ativar, né? No meu caso aqui já está ativado, eu já uso o Copilot no meu dia a dia, tá? Então você clica aí, você ativa o GitHub, e uma vez ativado, você já pode ir para a sua IDE, né? No nosso caso aqui, a gente já pode vir para o Visual Studio Code, e aqui no Visual Studio Code você precisa fazer login no GitHub, tá? Então, se eu clicar aqui no meu perfil, na parte inferior esquerda aqui, a gente já pode ver que já está feito o login, né, da minha conta no GitHub, tá? Mas caso a sua não esteja, quando a gente instala a extensão do GitHub Copilot, se você não fez o login, ele vai aparecer aqui no canto inferior direito, onde está a minha webcam, ele vai aparecer para fazer o login, tá? Então, acessando aqui a aba de extensões do VS Code, a gente pode pesquisar aqui por Copilot, tá? E ele vai trazer aqui para a gente o GitHub Copilot, né? Essa extensão aqui, que você vai fazer a instalação, tá? Então, quando você fizer essa instalação, se você não estiver logado no GitHub, vai aparecer aqui no cantinho, para você fazer o login. Você clica nesse botão e caso o seu browser, né, provavelmente o seu browser já vai estar logado, ele vai redirecionar para o seu browser, e aí você só dá a permissão mesmo para fazer o login e tudo, e ele já te traz de volta para o VS Code para você continuar o uso aí, tá? Então, feito isso, né, instalando a extensão e fazendo o login no GitHub, você já vai ter o seu Copilot ativado, né, e pronto para uso, tá? Então, eu tenho aqui, nesse nosso caso aqui, eu tenho um arquivo, só um arquivo JavaScript, que a gente vai estar usando aqui como exemplo, né?
E nesse arquivo aqui, a gente vai mandar ele fazer algumas coisas, né? A gente vai fazer o uso aqui da linguagem natural para ver ele criando as coisas e vai também ver como que ele lida com a interpretação de contexto, tá? Então, essa ideia de linguagem natural, a gente usa comentários, né? Então, no JavaScript, comentário a gente coloca com 2 barras, né? Então, quando eu digito barra barra alguma coisa, isso é um comentário. E aí, nesse comentário, se eu falar aqui, por exemplo, que eu quero criar uma componente, e se a gente ver melhor, a gente já tem umas sugestões aqui, tá? E essas sugestões já é o Copilot funcionando, tá? Então, a partir do momento que a gente instala ele já começa a ver tudo que a gente está escrevendo e sugerir coisas, né, para tudo. Então, quando eu digitei, né, criar uma componente, olha, que renderize um botão com o texto clique aqui, tá? Então, se eu quiser aceitar essa sugestão, eu posso clicar aqui, né, em Accept ou então pressionar Tab, tá? E eu posso ir para a próxima ou anterior, né, Next Previous, que seria a próxima sugestão, né, ver sugestões diferentes. Então, se eu clicar aqui em Next, olha lá, ele vai me dar uma sugestão diferente, né, com um texto diferente, tá? E Previous, na verdade, ele deu algumas sugestões aqui, né? Então, eu posso ver outras opções e tem aqui também o Completions Panel, né? O painel de compleções, o painel de soluções, né? Que é uma aba, né? Que ele abre aqui e ele vai sintetizar essas soluções, ele vai gerar várias soluções para esse caso que eu pedi, né? Para abrir o painel. Que nesse caso aqui, ele tá gerando, né? A gente pode ver que quando ele está gerando, aqui na parte inferior, nós temos aqui o íconezinho do Copilot, né? Minha câmera está na frente. Mas nesse íconezinho aqui, sempre que o Copilot está gerando alguma coisa, ela fica girando, tá? Então, olha lá, ele já me deu sugestões aqui de componente, olha lá. Componente com React DOM e tal. Tem também a segunda sugestão aqui. Tem algumas sugestões um pouco quebradas, ó, aqui já tem um switch com rotas. Enfim, tem bastante coisa que a gente pode fazer aqui. Eu não vou aceitar nenhuma dessas sugestões, mas se eu quiser aceitar é só clicar aqui, ó, Accept Solution, né? Para cada sugestão tem o botão de aceitar aqui. Então se eu quisesse isso aqui, eu clicaria aqui e ele traria para mim essa componente inteira. Ó. É uma componente que renderiza um menu de navegação. E o conteúdo da página vai ser renderizado de acordo com a rota, né? O conteúdo da página vai ser renderizado dentro do componente main. Então, teve um prompt aqui e teve uma solução que o Pilot criou, tá? Então, eu não vou querer isso, eu vou criar um componente, eu vou querer essa do botão, tá? O botão clique aqui, ao clicar no botão vai aparecer um alerta com a mensagem, você clicou no botão, tá? Eu vou deixar isso aqui, eu vou salvar ele, eu vou quebrar aqui essa linha. Clique aqui para a gente conseguir ver esse comentário melhor, certo? Então, feito isso, né, feito esses comentários, ele já começa a sugerir, né? Eu dei enter aqui e tem aqui, ó, vou importar o React, né, from React, e aqui ele já vai, ele já está sugerindo a criação de uma classe, né, de um botão que estende um React Component. No meu caso, eu não quero criar uma componente usando classe. Né? Eu poderia ter especificado isso aqui no prompt. Né? Cria um componente usando arrow function. E vamos ver como que ele vai se comportar com isso aqui. Porque uma coisa, olha lá, o const button, né? Ele já vai criar aqui a função. Handle click, retorna um botão, certo? E eu tô aceitando aqui só pressionando Tab. Tá pedindo para me exportar esse botão, né? Então ele criou aí um botão, né? Um único botão, e quando eu clico ele aparece o alerta, né? Que foi o que eu pedi, tá? Mas enfim, uma coisa que o Copilot ele é muito bom, e até na própria documentação isso fica bem claro, que o Copilot ele é um pair programming, né? Se eu voltar aqui na documentação, ele é um companheiro que vai programar com você, que é uma inteligência artificial. Né? Então, assim, ele é muito interessante a gente usar ele, não com essa ideia de usar sempre linguagem natural, mas sim de
interpretação de contexto e de supervisão, tá? Então, no meu caso aqui, né, nesse caso aqui do botão, eu fiz um prompt, né, para ele fazer isso, mas eu não precisaria desse prompt aqui para chegar nesse resultado, né? Porque o Copilot, ele entende muito bem as coisas, o contexto que a gente está escrevendo. Então, se eu estou dentro de um projeto React, né? Se eu estou dentro de um arquivo JavaScript, ele analisa os diretórios, analisa os nomes que eu dou para as funções, para as variáveis, e analisando tudo isso, ele começa a entender já o que eu quero fazer. Então, eu não preciso ficar escrevendo um prompt, né, para ele entender o que eu quero fazer. Eu só preciso mesmo começar a fazer essa coisa. E é essa ideia da supervisão, né? Que a gente começa a digitar, fazer as coisas e ele vai sugerindo, né? A gente vai supervisionando, fala, não, eu quero isso, não, isso eu não quero, isso não é assim, e vai essa ideia de um corrigindo o outro e aí o código vai sendo criado, tá? Então, nesse caso aqui, ele cumpriu bem o prompt, né? Vai ter casos onde não vai ficar tão legal, igual, por exemplo, nesse próprio caso aqui, ele sugeriu criar uma função, uma classe, né? E a classe, trabalhar com classe hoje no React já não é uma coisa tão popular assim, né? E é uma coisa que eu não queria, então eu falei, não, eu corrigi o prompt, mas se eu não tivesse corrigido o prompt e tivesse criado o const button, ele já entenderia, né? Então o que eu vou tirar, ó, criar um componente que renderiza, né? Eu vou tirar aqui o arrow function, que renderiza o botão com o texto, clique aqui. E eu vou apagar isso aqui tudo, né? Eu vejo aqui se ele vai sugerir, na verdade, a classe. Olha lá, a classe, né? Mas eu não quero classe, eu quero um const button. E aqui ele já entende, né? Olha lá, handle click, dá um alerta e aqui no final ele exporta para mim, tá? Então a gente consegue fazer muita coisa sem nem precisar escrever um prompt, fazer o uso, né, da linguagem natural. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar outro exemplo, né? Eu vou pedir para ele fazer para mim uma função, tá? E mais simples um pouco para a gente ver ele funcionando, fazendo outras coisas, né? Que não seja um componente. Então, por exemplo, aqui eu não vou nem usar a linguagem natural, tá? Eu só vou fazer mesmo como se eu fosse escrever a função e a gente vai ver como que o Copilot se comporta. Então, eu vou criar aqui uma função, eu vou chamar essa função de get user repositories from GitHub. Olha lá, ele já começa, né? Sugerindo aqui um require. Mas eu não quero require, né? Eu vou querer mesmo criar a função. Get. Na verdade, eu vou melhorar o nome da função. Olha lá, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui get repositories from GitHub. GitHub. Opa. By username. Certo? E aqui quando eu criar a função, ele já entende. E olha lá, já me dá um retorno de um fetch. Olha lá. Eu dei o nome dessa função, né? Para pegar os repositórios do GitHub by username, né? Usando através do nome do usuário. E ele já me retornou uma função, né? Um fetch que no endpoint do GitHub, né? /user, /username, /repos, né? Para pegar os repositórios daquele usuário, né? Com aquele username. E aqui ele converte a resposta para JSON e mapeia, né? Tá mapeando, pegando só os nomes dos repositórios, tá? Então, com isso aqui, eu já consigo extrair os nomes dos repositórios que tal pessoa vai ter, né? Tal username vai ter. Então, ele supôs, né, através do nome da função que eu dei, que eu queria fazer isso, né? E não tá errado, né? A gente pode considerar que eu queria realmente fazer isso. Então, aqui no final, se eu vier aqui e executar essa função, né, get repositories, e vou passar o meu username, né? Aqui com o ponto .dem, eu vou dar um ponto .dem para pegar esses repositórios e fazer um console log, né? Logar aí no console os repositórios que eu tenho na minha conta, tá? Então, se eu abrir aqui o terminal, tá? Aqui no terminal eu vou executar esse script, né? Usando o Node, né?
index.js. E executando esse script, olha lá, eu tenho a lista aí dos meus repositórios, né? Então a gente pode ver que é uma função funcional, né? Ela funciona, tá correto o código e foi tudo gerado através aí do contexto que eu estou, né? Então, dessa forma, a gente consegue ir criando coisas e assim, como na verdade o contexto aqui ele tá muito pobre, né? Eu só tenho um arquivo JavaScript. E eu comecei a escrever uma função do nada, né? Então, realmente ele vai sugerir algumas coisas não tão precisas, mas de acordo o projeto cresce, de acordo você vai usando também o Copilot, as coisas vão ficando melhores, né? E ele entende muito bem padrões. É uma coisa que o Copilot é muito bom também. Então, se você está num arquivo ou numa pasta ali do projeto, onde existe um certo padrão de código, ele vai começar a seguir aquele padrão e te sugerir coisas dentro daquele padrão. Tá? Então é muito interessante, é muito útil e evita muito escrita de código repetitivo, né? Porque ele entende que você sempre vai ter que, por exemplo, de back-end, né? O controller chamar o serviço, né? Então ele já entende isso, ele já entende aquela nomenclatura e ele já vai sempre que eu criar um controller, né? Ele vai entender e vai gerar para mim essa sugestão de uma forma muito precisa, tá certo? Então aqui para esse vídeo, tá? Eu vou parar por aqui, né? Porque realmente aqui a gente vai ficar devendo esse exemplo mais complexo, né? Porque a gente precisa de um projeto maior para estar fazendo isso, mas a ideia geral eu acredito que foi repassada aí, tá certo? Então para esse vídeo aí é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.